E esse cadinho que eu vou dar hoje são as minhas reflexões. Quando eu vim para cá, eu adotei essa doutrina como um direcionador para a minha vida. Eu não sei vocês, mas eu vim porque estava sofrendo, né? E eu não entendia muitas coisas, né? Eu não entendia, na verdade, aonde estava Deus no momento em que eu senti assim, eu preciso que Ele esteja aqui, né? E aí, todo mundo fala que esse Deus é bom, que esse Deus é justo. Eu falo assim, pera só um pouquinho, então que eu vou dar conta desse Deus, eu quero entender como é que é essa justiça dele. E o fruto disso vai ser essas reflexões que eu vou trazer aqui hoje. E aí vem, né? Onde está Deus quando sofremos? Eu acho que essa é uma pergunta que, não sei se todos nós, mas a maioria de nós, e eu me fiz algumas vezes, né? Nos momentos mais agudos, aonde está Deus? E assim, a gente não pergunta onde está Deus, por exemplo, quando a gente é promovido, quando a gente está de carro novo, quando a gente ganha um filhotão delicioso nos braços. A gente não pergunta onde está Deus ali nesse momento, né? A gente só pergunta quando a gente tem o quê? Intempéries da vida. E essas intempéries da vida é que faz a gente começar a olhar para essa vida e falar assim, peraí, essa vida tem muitas injustiças, eu sofro tantas dificuldades, tantos problemas, mudanças, separações, violências, perdas, tormentos e torturas. E tudo isso é verdadeiro, né? Tudo que eu estou colocando aqui, de fato, nós somos impactados por elas, né? E quando vem essas situações, essas intempéries da vida, a resultante dessas experiências causa na gente o quê? A dor. E essa dor, ela vem de duas categorias, né? Então, eu acho que é legal a gente saber o sofrimento, ele é originário de onde? Dessas duas formas. A dor física, do corpo e da mente, porque a nossa mente também fica doente, né? E a dor moral, que a gente fala que é a alma, que é o sentimento. E aí Emmanuel, ele fala o seguinte, que toda dor física é um fenômeno, né? Enquanto a dor moral é essência. A dor física a gente consegue pegar, a gente consegue sentir, né? Você mede temperatura, você pode medir, por exemplo, um vermelhão, uma coceira, enfim. Você consegue identificar essa dor, porque ela é palpável. A dor moral... Nossa! Fiquei bem mais alta agora. Alô? Oi? Tá todo mundo me ouvindo bem? Agora sim! Que bom! Vou começar tudo de novo. Olá, bom dia. Mentira. E quando a gente fala da dor moral, essência, né? Tá aqui dentro. E às vezes a gente tem até vontade que essa dor, ela se tangibilize para a gente poder fazer um pacotinho dela e jogar fora. Né? Às vezes a gente não tem esse desejo. E aí, quando ela fica num estado mais agudo, essa dor, aí a gente transforma essa dor em sofrimento. E aí eu quero trazer uma observação. Nós transformamos a dor em sofrimento. E aí, assim, quando falaram isso para mim, eu falei assim, meu Deus do céu, quer dizer que eu transformo a dor em sofrimento? Ok. E volta a minha pergunta. E onde está Deus quando sofremos? Se eu estou aqui no estado latejante, quase rastejante em alguns momentos, né? Assim, onde é que está esse Deus? Então eu fui começar a tentar entender primeiro assim. Então tá, eu quero... Se todo mundo fala que Deus, ele é amor, eu quero entender aonde está tudo isso. Então, a primeira coisa que eu preciso começar a racionalizar é ter a clareza do que é dor. Aí eu fui buscar, né, nos livros, na doutrina, o que é dor. Aí o que eu deparei com algumas coisas?
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes. Antes, bem dizer a Deus, que é onipotente, pela dor deste mundo, vos marcou para a glória do céu. Aí eu falei assim, ok. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo está ouvindo bem? Tá. Aí eu falei assim, então tá, a dor é bênção de Deus. Eu não consigo ver isso. Aí eu fui buscar mais um pouco. Aí achei uma outra citação importante. Há bênçãos que se manifesta sob muitos aspectos, incluindo, é claro, a dor, que desempenha papel relevante no processo evolutivo dos seres. Eu falei assim, gente, mas como a dor vai fazer eu evoluir? Se eu estou sofrendo, se eu estou aqui me esvaindo nesse sentimento. Aí fui buscar mais um tanto. Aí Meimei vem e fala, a dor é a nossa companheira até o momento da nossa integração total com a lei divina. Eu falei assim, meu Deus, além de sofrer, eu vou sofrer o resto da minha encarnação. E várias encarnações ainda. Fui buscar mais informação. Aí Haroldo Dutra diz assim, a dor ilumina de um modo especial o nosso coração. E ele fala mais, que há uma beleza oculta inserido nela. Aí voltei para o centro espírita. Aí que a Lina e a Marisa falam para mim que a dor é uma benção disfarçada. Eu falei assim, não, gente, espera aí. Então deixa eu entender. Se todos estão dizendo que bênção, lá tem um cara, que a dor é uma bênção, eu preciso entender. Eu vou um pouquinho mais para trás. E eu quero entender o que é dor. O que representa dor. Não a consequência dela. Porque aqui é tudo consequência, né? Ela ilumina, é uma bênção, ela é disfarçada de bênçãos, ela se manifesta em toda a sua vida como caráter de evolução. Então, eu quero entender que caminho é esse. E aí eu fui numa visão atrás. Eu fui entender o conceito de dor. Aí veio assim, fui buscar vários conceitos e esse eu achei interessante. A dor é uma sensação desagradável que pode limitar as habilidades e capacidades de uma pessoa para seguir uma rotina. A dor tem essa capacidade de limitar, né? De te frear. Geralmente atua como um sinal de alarme precoce para o alertar de que algo não está bem. Uau! Me acomodou isso daqui. E eu falei assim, gente, a visão espírita está em todos os lugares, porque sabe de quem é essa definição? Do Cataflã. Eu fui buscar no Cataflã. O Cataflã, olha o quanto que ele já consegue chegar no conceito de dor. E eu falei assim, uau! Não é? Eu tenho certeza que todo lado tem um cadinho espírita. Mas não faz sentido. E aí eu comecei a prestar atenção, falei assim, é uma sensação desagradável, ponto, concordo, e é desagradável mesmo. Ele limita as habilidades e capacidades de seguir para uma rotina, né? Bacana. E ele ainda alerta que tem alguma coisa que não está legal. Então, que rotina é essa que eu estou fazendo que vem a dor? Talvez essa rotina esteja indo numa veia, numa estrada contrária do que a qual eu deveria ir. Porque a dor, aí eu comecei a pensar, a dor sempre é um alerta de que algo não vai bem. Porque se tudo vai bem, não tem dor, concorda? A ausência de dor é que quando eu estou no caminho que aparentemente está bacana. Só que às vezes eu me acomodo nesse caminho e acho que está tudo legal, né? E aí eu começo a ficar bem conforme, começa a gerar alguns vícios, né? Porque é natural que você fica fazendo sempre a mesma coisa, mas você começa a ver uma forma confortável de fazer alguma coisa. E aí vem numa estradinha, opa, tem alguma coisa que não está muito legal. Aí começa a sentir um incômodo, aí começa a sentir a dor. E aí eu fui assim, entendi esse conceito. Agora eu quero aplicar essa dor, esse entendimento ao conceito espírita. E aí, gente, Kardec vem e arrebenta. Devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são
um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades física e moral. Uau! Então eu falei assim, então peraí. Então agora entendi que a dor vem para dar um alerta que algo não vai bem. Mas o que não vai bem? Quando a gente começa a se desviar do caminho do quê? Natural. Qual é o caminho natural? Está aqui, ó. Progressão. Ele continua. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade. É errado isso? Ai, gente, eu gosto da preguiça de vez em quando. E quem não gosta? Não é, ai, tá tão confortável aqui, pra quê que vai mexer, né? Vocês já viram aquele livro, que depois até surgiu um pequeno curta, Quem Roubou Meu Queijo? Esse filme ficou super famoso, onde... Esse livro, melhor dizendo, onde tinha um ratinho que ele... Eram 2 ratinhos, né? E que ele consumia o queijo e ele armazenava e ele deixava aquele mundinho dele tão perfeito. Aí começou alguém a roubar o queijo dele. E aí ele falou assim, mas peraí, como é que estão roubando aquilo que eu já fiz tudo certinho, tudo bonitinho? E esses somos nós, né? A gente se acomoda naquilo que não tem muito esforço para a gente se movimentar. E aí ele continua e fala assim, seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Aí eu falei assim, mas como que isso retrata a minha vida? Porque eu preciso entender isso na minha vida, no meu cotidiano. E aí eu comecei a fazer uma reflexão de todos os momentos que eu tive na minha vida, de muita dificuldade, de muita tribulação. Foram nesses momentos que eu entendi o quanto que eu cresci. E aí eu comecei a entender algumas frases, que é na crise que se cresce, não tem isso que as pessoas... É na crise que se cresce, o que não mata faz mais forte. E a gente às vezes fala as coisas, né, e a gente não percebe o que nós estamos falando. Quando nós estamos em crise, a gente cresce. Porque a crise, porque a dificuldade, porque a dor, ela dá pra gente uma obrigação de olhar para dentro de nós. E aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega porque assim... Quando a gente olha para dentro de nós, a gente consegue ver oportunidades que a gente tem de fazer algo de uma forma diferente. Aí eu falei assim, mas será que é isso? Será que essa visão de que a dor, ela tem esse caráter de crescer, de evoluir, é uma visão particular espírita? Não é. Eu fui buscar também. Para saber se o povo aqui, porque esse povo gosta de falar, que tem que sofrer, eu já não sou muito chegada a isso. E aí eu comecei a entender que não. Olha só, muitos pensadores que nem seguem aí determinadas religiões, alguns sim, outros não, dizem que a dor é um veículo de crescimento. Uau! Essa é a estrada que, por hora, a gente entende para que a gente consiga subir alguns degraus. Aqui eu digo, todos eles e muitos outros influenciadores do mundo afirmam e reafirmam que a dor é um veículo de crescimento. Ok. E ainda, Leon Denis diz assim, a dor, lembra Leon Denis, é apenas um meio de que se usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornarmos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual única, duradoura. Então eu falei assim, ok. Então eu estou entendendo que, para que eu possa chegar nessa felicidade duradoura, eu preciso passar por essas experiências de crescimento.
Aí eu já comecei a ficar feliz comigo. Sabe por quê? Que eu troquei a palavra dor por experiência. Porque aí, ó, se tudo que todo mundo está dizendo aqui realmente tem esse caráter de crescer, então, assim, crescer dói? Dói. Mas te faz mais forte. Mas te faz maior. Te faz mais sereno. Tem uma frase de Haroldo que eu achei tão legal quando ele disse, ele falou assim: todas as pessoas que passam por experiências de dor e sofrimento, e não é só passar por elas, porque muitos de nós passamos pela experiência e ficamos somente no âmbito da experiência. E a gente não supera. E aí, todas aquelas pessoas que passam pela dor e superam a dor, automaticamente, elas se tornam mais serenas. E ele convida a gente, pensa numa pessoa do relacionamento de vocês, que você vê de uma serenidade. Alguém que vocês conhecem, pode ser mais próximo ou não tão próximo, mas que tem a capacidade de você conhecer de alguma maneira. E que são serenas. Normalmente está associada a uma vida que você olha e fala: poxa, que inspiração. Faz sentido isso? Gente, para mim fez total sentido. Não é? Eu falei assim, pô, que legal. Eu ainda não estou tão serena assim. Vamos chegar, né? Eu estou construindo essa serenidade. Mas é bacana a gente já ter contato de que isso é possível. Falei assim, ok, então o que a gente precisa? Para que veio então esse recurso tão grande? Esse recurso tão grande vem para nos dar progresso. A dor é o veículo que nós temos para olhar o nosso progresso, a nossa evolução. E na pergunta do Livro dos Espíritos 783, diz assim: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta: há o progresso regular e lento. Vou parar aqui. O que ele quer dizer? Inexoravelmente, todo mundo vai progredir. Ponto. Ai, não quero, não estou com vontade, hoje eu não vou. Ah, hoje você não vai, mas amanhã você vai. Ai, mas eu não quero progredir, mas vai. Essa é uma lei que isso não se muda, por mais que você não queira. E aí que vem a sacada maravilhosa. Que resulta, então aqui, ó, há um progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, lembra que a gente fica batendo pé, eu não quero, eu gosto de onde eu estou? Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O que eu quero dizer com isso? O que é o Covid? Que sacode todo mundo. E sabe que eu fiquei pensando, na era do Covid, no momento em que estava mais fervilhando, esse recado divino foi tão grande, porque ele nos nivelou de uma tal maneira, porque não tinha o rico, o pobre, o branco, o preto, o americano, pessoas, gente precisando de gente, ponto. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, meu Deus, como não acreditar que há uma orquestra muito maior do que a gente? Então, nessas horas, onde a gente se percebe, muitas vezes de uma forma ainda equivocada, que nós temos tudo, que nós podemos tudo, vem situações como estas, que essa foi grandiosa, né? Que atingiu o nosso planeta de uma só vez, numa questão de segundos, não é mesmo? E aí a gente coloca no pequeno círculo que somos nós. Quanto que a gente ainda se vê muito, vamos dizer assim, muito soberano sobre algumas coisas. Querendo dizer que eu posso, que aquilo me atinge, aquilo não me atinge. Existem coisas que acontecem no do vizinho, mas comigo não vai acontecer. E aí vem Deus e fala, não é bem assim. Ou,
Quando a gente tem a certeza de todas as respostas da nossa vida, nossa, a gente fica, não, eu sei tudo. Deus vem e muda todas as perguntas. Aí você fala, opa, peraí. E aí você começa a entender, dá um passo para trás e fala assim, não sei tudo. Então agora eu preciso buscar. E aí que vem o crescimento. E a origem do crescimento se dá o quê? A transformação. E aí eu fico pensando, né? Assim, poxa, por que eu não prestei atenção nisso aqui antes? Por que eu tinha essa visão de que sofrimento não dava essa conotação? Porque é um processo de aprendizagem. Aqui tem uma escadinha e que eu achei isso muito bacana, que eu me vi muito dentro dessa escadinha. Essa é a nossa escalada. A nossa escalada, para a gente atingir a perfeição, lembra que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Jesus ainda falou para a gente que a gente pode fazer muito mais, ou igual a ele, ou muito mais do que ele fez. Só que para isso, eu preciso conhecer. E conhecer quem? O vizinho? Meu filho? O meu chefe? Não. Eu preciso me conhecer. E aí eu comecei a perceber de que a grande maioria do meu tempo eu utilizava... Nossa, eu tô ali. Não. Ai, eu fico nervosa quando eu vejo essas coisas. Então, assim, a maioria do meu tempo eu dedicava, sabe a quê? A eu tentar entender o outro. A eu tentar entender por que ele não atingiu a minha expectativa. Por que o outro fez aquilo comigo. Porque era muito para fora, né? Eu sempre buscava, eu queria entender sempre o que levou tal pessoa àquela situação. Mas eu nunca me via como parte de impacto daquela pessoa. E aí eu comecei a entender que a dor vem justamente com essa proposta, para liberar essa escalada do conhecimento. Então o que ela faz? Eu vou lá, vou para o primeiro degrau. Ai, aprendi. Super legal, isso aqui eu já sou conhecedora. Então fico aqui, navego aqui, ai, já estou me sentindo quase doutora. Né? Quase doutora, porque eu sei tudo, agora eu sei fazer, eu sei falar. Minha filha, às vezes, ela brinca comigo. Ai, mãe, eu sei tudo, eu sei agora. Aí eu faço uma pergunta, tá bom, mãe, não sei tudo, já entendi que eu não sei. E aí eu vejo que é exatamente isso, quando a gente pensa que está tudo dominado, né? Vamos dizer assim, de uma forma muito pueril, aí vem uma situação e cria uma barreira para que você continue naquele mesmo estágio. E aí você é forçosamente a escalar ou ficar, porque ainda é a sua decisão. Nós temos essa decisão. Ou eu sigo para um próximo patamar, porque eu quero entender por que isso aconteceu comigo, porque se eu acho que eu não mereço, e eu acredito que muitas coisas eu não mereço, se eu não mereço passar, eu preciso entender por que eu estou passando. Porque é para gerar em mim algum conhecimento. E aí quando você começa a se perguntar, começa a se questionar, aí você começa a aprender com aquela experiência. E aí o que você faz? Passa para mais um degrauzinho. E aí quando você não tem experiências na vida da gente, que a gente olha, vira e fala, uau, naquele momento era a dor mais terrível da face da Terra. Mas aí depois, quando você olha para trás, você vê, graças a Deus que eu passei por aquilo, em determinada circunstância. Ou, aquilo me doeu muito, mas eu consegui enxergar tantas outras coisas. E isso acontece, invariavelmente, em todos os momentos da nossa vida. Porque a gente precisa entender qual é a nossa proposta de vida. E aí que eu falei, poxa, é progresso. E aí eu fiquei pensando, será que eu pensava dessa maneira? Como a maioria de nós entendemos a dor? Que aí eu consegui entender o conceito dela, o que ela é, o que ela pode fazer por mim, para mim, qual é o objetivo. Mas como eu até então classificava a dor? Aí eu fui buscar alguns
textos, alguns artigos, e eu particularmente adoro a Lúcia Helena Galvão. Adoro. Ela tem uma forma maravilhosa de dizer coisas tão óbvias que pra gente fala assim, uau, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Essa mulher! E ela tem uma maneira, pra mim assim, a fala dela é uma poesia. Ela tem um recurso, um vocabulário tão rico, tão proprietário, e que faz assim que as coisas simples são tão simples. Ela consegue chegar num nível tão profundo que eu falo, gente, quando eu crescer muito, eu quero ser igual a ela. Mas é de bastante. E ela fala o seguinte, que nós associamos a dor sempre em caráter negativo. Nós aprendemos que a dor sempre tem um caráter negativo, desde lá de trás, né? Então, assim, porque nós tínhamos uma visão da educação também muito primitiva. E tudo vem se atualizando. Exemplo, na escravidão. Por que que os escravos apanhavam? Eles tinham como uma medida de quê? Educativa. Na concepção deles, a medida educativa. Então a gente começa a associar a educação a isso. O trabalho. O que era o trabalho? Que vinha do tripalio, né? Que era uma forma de castigo. E a gente precisa vir atualizando isso. A visão de Deus. Que visão de Deus que nós tínhamos lá atrás? Que visão que a gente foi construindo? É um Deus que machuca. É um Deus que me dá medo. É um Deus que eu não tenho. Eu lembro que na minha infância, que não faz muito tempo, quero deixar claro isso, né? A gente falava que a gente não tinha que ter, assim, você não pode ser amigo de Deus. Você tem que ter temor a Deus. Gente, como é isso? Então eu nunca vou dizer aquelas coisas feias que eu fazia, porque se eu tenho que ter temor, senão ele vai me castigar, né? E aí ela fala, associamos a dor sempre em caráter negativo. Como nós queremos, e todos nós queremos, objetivamos o quê? A felicidade, o bem-estar, né? A gente entende que a felicidade, para nós, está associada ao prazer e ao conforto, e não ao crescimento. Então, felicidade para a gente é quando a gente está numa situação de conforto, que a gente está numa situação que te gera prazer. E aqui, eu vou dar dica para vocês, busca no YouTube. Ela dá definição de dor, pela visão de Khalil Gibran. É maravilhoso. São 30, 40 minutos, mas vale a pena cada minuto. Porque ela fala que nossa civilização, ela foi orientada pelo prazer e para o prazer. Que isso está diretamente associado à felicidade. E que outras civilizações, que quando você faz os cumprimentos, que o cumprimento é você, na verdade, colocar o teu melhor em prol do outro, né? O cumprimento tem isso. Então você tem em outras civilizações que fala, o meu Deus saúda o teu Deus, né? Que o meu melhor alcance o seu melhor. Então, e várias outras civilizações. E o nosso, quando a gente se cumprimenta, o que a gente fala? O que a gente fala? Oi, tudo bem? Muito prazer. Olha o que a gente oferece. O melhor que a gente tem é o prazer. Vamos viver de arpinha e uva. Não é isso? Tocando harpa, comendo uva. Eu quero que você tenha prazer. Isso é o melhor que nós conseguimos construir. E tá tudo bem, ó. Tá tudo bem. Não tem nada de errado. Mas a gente tem que prestar atenção. O que eu estou... E todas as vezes que você fala isso, né? A palavra é uma força criadora. A palavra impregna em você alguns comportamentos. E te autoriza e desautoriza alguns outros. Então a gente vive numa sociedade onde tudo tem que ter um analgésico. Não é isso? Sentiu uma dor? Vou tomar.
Agora, a temperatura que antes, né, Sandra? Minha filha, eu dava remédio para minha filha, quando tinha febre, a partir do 38. Sandra, você é louca! Ela foi pro hospital. E hoje, tem pessoas que já consideram febre. Vou contar um caso que aconteceu comigo, né? Estava trabalhando e a menina não foi 2 dias pro trabalho. E aí eu falei assim, Dai, o que aconteceu? Tá tudo bem? Não, eu tô com um problema muito sério, minha filha tá muito doente, eu tive que ir pro hospital. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela tá com uma febre altíssima. Eu medi, ela tava com 37. Nossa, amiga, 37? Né? Não, mas o médico falou que era pra eu tomar cuidado. Pera, calma, né? O filho não pode cair, meu Deus, ele vai cair. E a gente tem que começar a prestar atenção que tudo eu quero aparar. Tudo eu não quero que tenha dor. Tudo eu não quero que sofra. Uma situação recentemente que aconteceu comigo. A minha filha divide o quarto com a minha mãe, né? Minha mãe, uma senhora idosa. Entendo, né? Ela quer ter o quarto dela e é natural que queira. E aí ela, pensando formas dela conseguir ter o espaço dela. E super bacana. Um belo dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, tive uma ideia muito legal. Eu vou pegar todas as coisas do closet da vovó e vou colocar em cima da minha cama. Aí ela pode escolher as roupas dela lá em cima da minha cama. E aí eu faço do closet o meu quarto. O que você acha? Aí eu falei, ok, vou pensar sobre isso, tá? E aí ela já conseguiu meio que foi falar com o pai. O pai, vamos falar com a sua mãe para ver o que a gente acha disso, né? E aí ela conversou com outras pessoas, teve uma pessoa que falou assim, porque ela precisa ter o espaço dela, isso para ela é muito importante, isso tá gerando para ela um incômodo, ela tá sentindo triste, ela já tá ok. E aí eu voltei para ela e falei, filha, super entendo. E nós vamos tentar equalizar isso. A gente está querendo comprar uma casa, olha que legal, né? Então, assim, a gente vai ter um quarto para você. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Vamos inverter a situação. Só quero inverter a situação. Se a vovó quisesse o espaço dela, que eu tenho certeza que ela quer, assim como você, tá? E se ela pegasse todas as suas coisas do closet e colocasse na sua cama, ou na cama dela, e ela montasse o closet só para ela, como você se sentiria? Preciso responder agora? Você pode pensar. Ela, não preciso pensar. Eu não ia gostar. Eu falei assim, então vamos criar alternativas que a gente pode fazer que gere o mínimo de conforto agora, para suportar com calma aquilo que a gente não pode mudar no momento. E eu fiquei muito feliz de ter tido essa sensibilidade de enxergar esse momento, de gerar esse aprendizado, que é isso que eu tento olhar, sabe? A gente precisa suportar com calma aquilo que a gente não pode mudar no momento. Só que às vezes aquilo te agonia tanto, aquilo te aflige tanto, que aí você começa a tomar aquelas decisões pautadas no quê? Não na razão, na emoção. Não é na calma, é na explosão. E aí, minha filha, o que podia ficar, pior fica, né? Porque a gente acaba entrando numa seara que a dor que tinha o caráter apenas de uma experiência educativa, ela gera o sofrimento, né? E por que isso acontece? A felicidade está associada ao prazer ou conforto, porque a gente quer ter o prazer agora. Eu quero que as coisas boas aconteçam comigo hoje, sempre, duradouramente, né? E aí, quando a gente olha, quando a coisa não está legal, que gera dor, eu quero expulsar essa dor. Eu não quero olhar para ela. E, normalmente, a gente nem se vê parte desta dor. É muito simples, só você ver. Algo bom que acontece com você, se eu pego aqui a minha amiga, falo assim, nossa, que bolsa amarela linda. O que ela vai dizer para mim? Você viu que eu ganhei? Você viu que eu comprei? Né? Porque é bonito.
Nossa, que lindo, eu gostei muito. Não, eu ganhei. Aí você fala, minha filha, mas que bolsa é essa, minha filha? Não combina com você, não. Essa bolsa tá muito feia. O que eu vou falar? Você viu que me deram? Você viu que me venderam? Não foi eu que comprei. Que me venderam. Porque o que é bom, eu faço. O que não é bom, é o outro que faz. O que a gente faz? A gente transfere, né? A gente faz essa transferência. Faz uma transferência bonita. E quando a gente quer alguma coisa muito, mas muito, muito, muito forte, de uma forma muito veemente. Oh, adoro quando alguém cuida de mim. É meu amigo querido. Eu vou tomar aguinha. Adoro. Obrigada, amado. E aí, assim... E essa forma de ver a dor está muito associada a essa forma que a gente vê a felicidade, e essa forma a gente também constrói o nosso Deus. E aí eu comecei a entender que nós temos uma visão diferente de Deus. Cada um tem uma visão meio particular, né? E o Deus pode ser assim, o Deus justiceiro. Fizeram mal para mim, mas Deus sabe o que ele fez. E Deus vai advogar a meu favor. Já existe essa frase feita. Deus irá advogar a meu favor. Que se dane o outro. Mas Deus irá advogar a meu favor. Ou senão, a negociação, né? Qual que é a negociação? Vamos lá. Vou tirar o chocolate esse ano, né? E Deus vai prestar atenção que eu estou querendo tal coisa. Ou vou fazer a pena. Normalmente a gente sempre tira aquilo que realmente a gente sabe que dá conta de tirar, né? Não, é um sacrifício, mas ninguém fala, não, eu vou parar de falar mal dos outros. Não, ninguém faz isso. E eu já tentei e não consegui, inclusive. Então, eu já falei assim, esse é o tipo de coisa, eu vou fazer coisas possíveis. Impossíveis eu não vou fazer, ponto, né? E a gente negocia, a gente barganha com Deus, né? Eu rezei tanto, eu pedi tanto, eu falei para ele que eu ia fazer tal coisa, né? Ou senão, Deus, isso aconteceu, por quê? Porque Deus me puniu, porque eu sou castigada. E aí o que vem? Vem essas frases. Esses somos nós. Aí a gente vai para esse lugar, que tudo que acontece, ao invés da gente olhar para aquele conceito que foi construído, afirmado, reafirmado por tantos e por nós mesmos, pela nossa vida, pela construção da nossa vida. Já nascer já foi um esforço, não é verdade? Viver é um esforço diário. E aí a gente meio que dá um apagão, que quando vem aquela dor que tira de você aquela zona de conforto, ao invés de você olhar para dentro, a gente olha para fora. Eu fazia muito isso e faço ainda muitas vezes. E tento prestar atenção se eu estou fazendo ou não, para eu tentar fazer diferente. Invariavelmente a gente olha para isso. Isso foi castigo de Deus, porque Deus me abandonou, porque isso foi acontecer, eu não mereço. Eu rezei tanto e nada adiantou. Por que comigo? Eu pedi tanto e ele não me atendeu. Não é justo. E aí, quando eu vejo essas frases, que frases estas que eu falava, e que hoje eu olho para elas e entendo que graças a elas eu consegui chegar até aqui hoje. Eu consegui ressignificar muitas coisas. E aí eu entendi que nós, na maioria de nós, estamos numa cegueira espiritual. Porque a gente se vê ainda como pessoa Sandra, não como espírito, que hoje tem uma personagem, que é Sandra, que precisa passar por algumas experiências. E essas experiências vão aglutinar conhecimentos que vai dar para o espírito Sandra musculatura. Musculatura para a gente alcançar mais um degrau naquela escalada que eu te mostrei, que vai gerar onde? A perfeição. Então, quando eu olho para isso, a dor, esse exercício que eu fiz de entender a dor, ela me deu um alerta muito bacana,
que eu preciso olhar para ela como um veículo e entender que nós temos a cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual, Emmanuel fala assim: elevemos ao alto as nossas preces, rogando ao Senhor que nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho de nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora, porque a gente está adormecido. Nós vivemos ainda adormecido, pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Uau! Então, ok. Já entendi. Cegueta de tudo, quero voltar a enxergar. Aonde que eu posso buscar? E aí eu estava fazendo as pesquisas, e aí a Marisa sempre fala aqui dessa situação da transformação da pérola. E aí eu fui buscar, e é muito legal. A pérola, quando ela se forma, então tá lá a ostra lá fechadinha, bonitinha, quietinha, né? É bem a gente, eu tava quieto, tô aqui no meu cantinho, não quero briga com ninguém, tô aqui vivendo felizinha. Aí o que acontece? Ela tá lá fechadinha, vai um grão de areia, com algum tipo de impureza, porque um grão de areia, somente um grão de areia, ela não reconhece como algo impuro. Olha que bacana isso. A pérola, ela só é transformada quando a ostra reconhece algo impuro entrando dentro dela. Olha isso. Aí o que você faz? O grãozinho de areia está com um parasitinho assim pequenininho. Entra. Ela tem 2 caminhos. Ou ela pega esse grãozinho de areia com parasita, que essa bem sou eu, joga ele para fora. Sai daqui que isso não... Minha casa é minha, o que você está fazendo aqui? Né? Ou não. Ela envolve com uma substância que é a madrepérola. Ela envolve aquele parasita, aquela impureza. Ela vai envolvendo, vai se atritando, vai envolvendo, vai se atritando, até formar a pérola. Ela transforma ela e a impureza. Tá bom para você? Tá bom? Chupa essa manga. Tá? Fica aí com vocês. Que o aprendizado ficou bem bacana para mim também. Gente, a natureza nos ensina. Jung fala uma coisa muito bacana, que existe uma lei chamada lei da sincronicidade. Todas as vezes que você decide, que você tenha vontade de mudar uma frequência para algo maior, tá? A natureza, ela te auxilia para isso. A natureza, ela cria condições para que você vá ao encontro daquilo que você quer, oriundo da tua vontade. Nós precisamos acreditar nessa potência, porque essa potência ela é divina e está dentro de nós. E eu tenho certeza que, invariavelmente, cada um de vocês já se visitaram em situações como essas. Quando você se vê numa situação que você quer mudar, não, isso tem que mudar. Vem alguém te dá uma coisa, vem alguém te fala uma outra. Ai, caí aqui no centro espírita, mas como eu não sabia, eu vim tanto. Quantas vezes a gente ouve as pessoas, gente, eu procurei tanto aqui, só hoje eu achei. Por quê? Porque ali está instalado a vontade. Nós não vamos sair da situação, mas ele vai dar todas as condições para que a gente passe por ela. E aí na Bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados aflitos. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais se alonga e se lhe afigura a duração do sofrimento. Então, a dor é uma experiência, o sofrimento é uma opção. Nós decidimos a data, nós podemos marcar a data que a gente vai parar de sofrer, porque essa decisão é nossa. E Deus respeita soberanamente isso.
A certeza de um futuro próximo mais ditoso sustenta e o anima. E logo, e longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Daí tira ele uma calma, uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, ciúme, ambição, vitimismo, raiva e todos os outros adjetivos que a gente quiser colocar, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Se a gente não se perceber nesse patamar da imortalidade e que tudo são experiências que nos tornam melhores e maiores, a gente sempre vai viver o personagem. Esse é o personagem de Sandra, que passa por algumas tribulações. E aí, o que eu entendi dessa história toda? Eu entendi que aqui, esse planetinha aqui que nós temos, ele tem duas funções essenciais. Ele é uma escola, ele é um hospital. Então aqui não é minha felicidade. Você já viu felicidade eterna no hospital? Não. Você já viu felicidade duradoura na escola? Não. Nesses dois lugares, eu sempre terei desafios de me curar ou de aprender. E que às vezes é difícil. Gente, aula de física para mim era uma tortura chinesa, né? Mas eu tô aqui, eu consegui fazer faculdade, então eu superei, né? Eu consegui fazer faculdade. E é isso que eu falo. Enquanto a gente não entender que aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa casa. Aqui é o ambiente que eu tenho. Esse ambiente que vai me favorecer as experiências para me curar, para ativar o médico que tem dentro de mim. E que vai ativar todo o conhecimento, ou vai me dar todo o conhecimento que eu preciso para seguir adiante. Então aqui é um estágio. Aí eu falei assim, uau, entendi agora a função da dor. Entendi agora a história do sofrimento. E também entendi que a visão de Deus que eu tinha não era uma visão tão correta assim. E aí eu comecei a ressignificar essa visão de Deus. E aí sim, eu comecei a entender que Ele é soberanamente bom e justo. Por quê? Porque Ele nos orienta para o caminho do amor. Porque enquanto a gente está tão preocupado com o sapato, com as coisas, Ele está preocupado com a nossa essência. E às vezes a gente fica tão distraído, né? Igual criança, né? Criança assim, ela quer brincar, e ela precisa comer. Não, mas eu quero brincar, porque brincadeira é muito mais legal, né? Eu quero a bola. E chega uma hora que a mãe vai lá e fala assim, não, agora você vai comer. Eu choro, esperneio, faço, eu não quero comer, eu não vou comer. Mas isso é que vai te dar musculatura para você continuar brincando, inclusive, né? Então Ele nos orienta para o caminho do amor. Favorece o nosso crescimento, nos municiando de tudo o que precisamos. Tudo. Eu sempre penso que, quando a gente estava lá em cima, com quem que a gente vai descer? Né? Porque Deus está aqui e a gente está aqui, né? A gente vai brincar agora lá na terra. Então tá bom. Aí Deus vai lá, faz uma malinha pra gente. Vem cá, vamos colocar roupinha do frio, colocar roupinha do calor, os brinquedinhos, as coisas que você vai precisar para estudar. Mas eu não quero isso. Tem que levar tudo isso aqui bonitinho. Mas eu quero levar minha boneca. Tá bom, a gente leva a boneca, mas leva outras coisas também. Paraná. Tá bom? Tá bom. Então, leva a mala. Não quero levar a mala. Leva a mala, que é importante. Pega a mala. E a gente vem. Com tudo que a gente precisa. Mas o que a gente faz? Nós somos crianças. O que a gente faz? Lembra de vocês? Eu já fiz muito isso. Época, sei lá, nem vou falar ginásio, todo mundo vai saber a minha idade. Ai, meu Deus. Então, lembra quando eu estava estudando, que a gente ia fazer uma galera, que todo mundo ia viajar, né? A gente alugava uma casa, eu gostava de alugar casa em Ubatuba. Era tudo de maravilhoso. Íamos uma galera, 20 pessoas, né? Então vamos lá, a gente vai assim, eu vou ver se eu vou na praia com aquele bonitinho, aquela coisa toda. O que a gente faz com a mala? Abre a mala, espalha. Onde é que tá aquele biquíni? Joga. Ai, meu Deus. Aí quando você faz, a gente precisa ir embora. Soca tudo dentro da mala e vamos embora. Aí passa, putz, cadê
aquele documento que eu precisava levar estava na mala. Como é que eu vou achar? Né? Porque já chegou, molhou, eu coloquei para lavar, despedaçou. E esses somos nós. Na vida, a gente se distrai. E a malinha que Deus preparou, a gente acaba jogando as coisas. Mas elas estão todas por aqui. Porque Ele é Pai. Ele vai lá e ainda dá uma organizada. Mas Ele fala, precisa pegar ali. Não é, mãe? Mãe bem aquele. Mãe! Ô, mãe! Onde é que está o chinelo? Não estou achando. Está em tal lugar. Ô, mãe! Se eu tiver que levantar para ir buscar esse chinelo, a batata vai assar, né? E aí, assim, a gente grita, esperneia e ora até acha, né? E acha. E aí, quando vê que, poxa, mãe, eu acho que eu perdi o chinelo. E era um chinelo que eu gostava muito. Ou eu perdi alguma coisa muito importante. Ou essa situação foi muito dilacerante para mim, eu não consigo. Eu não consigo achar. Porque isso também é verdadeiro. Às vezes vem uma dor que parece que joga a gente do caminhão. E a gente fica atordoado, né? A gente não sabe para onde ir. Então, assim, eu entendo o exercício da dor. Eu entendo a pedagogia dela. Mas, aonde está Deus neste momento que é verdadeiro, que é genuíno, que está aqui, pulsando dentro de nós? Essa dor que muitas vezes nos paralisa, que não faz enxergar as coisas. E aí eu falo assim, aonde que Deus fica neste momento? E aí eu fui buscar algumas informações sobre o amor de Deus sobre nós. E aí eu peguei esse conceito, essa analogia, essa informação. Para mim é uma informação. O amor e cuidado de uma mãe é considerado o exemplo mais próximo que podemos tentar entender o amor de Deus por nós. Porém, ainda de uma forma rudimentar. Gente, presta atenção nisso. O amor de Deus, o amor de mãe, que para mim, né, o conceito materno é o maior amor que a gente reconhece e conhece aqui nesse planeta. Não chega nem a 30% do que é o amor de Deus. Meu Deus. Para exemplificar isso, eu trouxe um trecho de um filme que fala exatamente aonde Deus está quando a gente sofre. Esse filme, acho que uma grande maioria aqui já deve ter assistido, que é A Cabana. E tem um momento em que ele se encontra com Deus, né? Deus materializado. E ele tem essa conversa muito franca. Né? Eu só espero que, de fato, a gente consiga buscar nesse trecho a oportunidade de que a vida nos dá todos os dias, nos ensinando a aprender a voar. Um beijo, gente.